Sexta-feira, yeah! Calma, o dia ainda não acabou, ok? Você está com a Cor do Dinheiro do dia 9 de julho do ano da graça de 2021. Esta é a sua Cor do Dinheiro, o serviço público que a gente faz todos os dias, impenetravelmente. Às vezes é às 8, às vezes é um bocado mais cedo, quando eu tenho de apanhar aviões. Ora, gostava que me dissessem duas coisas. Primeiro, se está tudo bem com o som e com a imagem. Estou a testar aqui novos microfones. E dizer também, fazer mais uma série de avisos. Ontem foi para o ar o dia D, correu muito bem, está com umas audiências fantásticas. Quero agradecer a grande prestação do Vasco Rato e do João Marques de Almeida ontem, assim como costuma ser o Miguel Amargado, também o Rui Ramos. Como sabe, isto varia. E para aqueles que só veem YouTube, eu vou disponibilizar o programa hoje no YouTube. O mesmo vale para o Think Tank. Já agora, aproveito para lhe dizer que o problema que tivemos com o Think Tank esta semana, com imagem lenta e também som que não estava bem, tem a ver com o upload. Portanto, como você sabe, isto tem duas vias. Não é? A forma como trabalhamos na internet. Uma é download daquilo que chega e a outra é upload daquilo que vai. E, portanto, como o upload não estava bom, aconteceu aquilo. Em todo o caso, as nossas desculpas. A mensagem está lá na mesma, pode consultar e pode ver. E lembrar também que amanhã vamos ter o tradicional desejo imediato e vai ser com a doutora Maria, perdão, não é Maria do Céu foi na semana passada, Alexandra Nunes, psicóloga clínica, e vamos falar do sono, dormir. Eu, por exemplo, durmo pouco, não é? Para mim não é problema nenhum, pelo contrário, mas a doutora Alexandra Nunes diz que o sono é uma questão fundamental e, portanto, ela vai dar dicas sobre dormir e como isso pode contribuir para a sua saúde. Olha, para mim não contribui, que eu só vivo bem dormindo pouco. Bem, e último ponto, não se esqueça que este canal, A Cor do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis. E já agora uma coisa, eu não faço parcerias com qualquer um, se faço com a Prozis é porque acredito na empresa. E aproveito para dizer que quando você for fazer compras ao site, no cupom de saída, aliás, na saída escrever lá no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%, fora aquelas promoções que semanalmente divulgamos aqui. E agora sim, vamos ao programa de hoje, tem muita coisa, inclusive a coisa que ficou dos outros dias. Vamos então ao período de ordem do dia e vamos começar por Bruxelas. Bruxelas, Comissão Europeia, diz que o PIB português vai subir que o PIB vai subir na Europa mais do que se previa. Porque, como sabe, a situação pandémica melhorou numa série de países nas últimas semanas. Mas diz mais, que o PIB em Portugal vai crescer menos do que vai crescer na Europa. Tanta conversa nos últimos anos sobre convergência, não sei o quê. Já estou mesmo a ver a desculpa. É a pandemia e o diabo 4. Não, pandemia também há noutros sítios, está a ver? A pandemia tem uma grande vantagem, é que mostra-lhe como esta malta passa a vida a fazer spin, percebe? A contar histórias. Portanto, como isto é comum a todos os países da Europa, isto significa que agora, que levaram todos com a maré baixa, é que se percebe quem é que está em melhor condição para suportar isto. E nós não estamos. Ponto. Percebe? Bom, sabe o que é que isto significa? Que as tais condições estruturais da economia, mercado de serviços, mercado dos produtos, lei laboral, fiscalidade, justiça, segurança social, nós estamos aquém do resto da Europa. Percebe? Preto no branco. É o que isto significa. E vai ter mais uma surpresa desagradável a seguir. Já agora compare isto com o que lhe andam a dizer, ok? Compare mesmo, vale a pena. É que não sei se reparou, de cada vez que o João Mãos de Tesoura, também conhecido por João Leão, e o Sr. Primeiro-Ministro e outros, e o Medina na televisão a fazer publicidade à quinta-feira, ou ao que é, ou à terça-feira, em causa própria, ou seja, em causa socialista, o que contam é, vamos crescer isto, vamos crescer aquilo. Nunca comparam com os outros, percebe? Quer dizer, nós aprendemos desde muito novos na escola a dizer assim, olha, a minha é maior que a tua, entre aspas, não é? Portanto, há sempre comparações. A malta não gosta de fazer comparações no governo, como já percebeu, é natural. Bom, então, ponto seguinte. Ainda Bruxelas, Comissão Europeia, deixe-me acertar aqui a câmara, que estava um bocado desequilibrado, para lembrar o seguinte. Estas mesmas previsões europeias dizem outra coisa singela. Quantos países estão na União Europeia hoje em dia? 10, mais 10,
mais 7. 27. Bom, nestes 20... Lá está, a minha é maior ou menor do que a tua. Vamos lá comparar. Destes 27, há 10 mais 8, 18, que crescem mais do que nós. Percebeu? 18 em 27 crescem mais do que Portugal. Isto são previsões. Também é para Portugal. Está a ver a farsa que estes rapazes contam. O que eu acho espantoso é como os portugueses comem tudo isto, percebe? Eu sei que uma parte da comunicação social se balda para isto, conta histórias, vai atrás das narrativas do governo, umas porque é socialista, outros porque têm medo de contar as histórias. Eu sei que os comentadores ignoram isto, mas quer dizer, você tem cabeça para pensar, percebe? Estão-nos a contar histórias. Sabe qual é que era a súmula de António Costa no governo? António Costa, há 7 anos a contar histórias aos portugueses. Histórias com E, ok? E aspas. Percebe? Não caia nisto. Bem, ponto seguinte. O ministro João Leão está igual a Centeno. Estes tipos aprenderam todos pela cartilha socialista. Não sei quê, não vai haver austeridade e o diabo 4. Bem, mas depois você olha e diz assim, o nosso pacote de ajuda em Portugal foi brutalmente inferior, entre 2% e 4% do PIB, versus 12% para cima noutros países. O nosso pacote apenas ajudou 1/4 das empresas, pequenas e médias empresas, manchete público segunda-feira. Percebe? Depois você olha e vê a Segurança Social que devia ter entregue apoios, não entrega apoios, atrasa-se, percebe? E depois você vê assim, os outros países tinham margem para se endividar para ajudar, nós não temos. Percebe isto? E depois vem com as tretas das moratórias que vamos falar a seguir. Isto é conversa socialista, percebe? Isto, olha, dá vómito. Está a perceber? Não caia nisto. Sigamos para bingo. E qual é o bingo? Agora vamos para a agenda normal. E a agenda normal vamos voltar ao Benfica e a Luís Filipe Vieira. Bom, se você esteve atento ao que foi divulgado nas últimas horas, nomeadamente os factos de que Luís Filipe Vieira e outras pessoas alegadamente são acusados, alegadamente pode não ser, dependendo do resto do processo, são gravíssimos, são preocupantes. Eu não fico nada satisfeito com isto, não é apenas por conhecer Luís Filipe Vieira, nem como expliquei ontem, por ter sido professor do filho dele, na faculdade. Nada disso, é que quanto mais indícios de crime, de corrupção e outras coisas nós tivermos na sociedade, pior. Mas distraímos de outras coisas. Aliás, já imaginou a vantagem que é para o Governo toda esta marmelada das últimas semanas à volta do João Berardo e agora do Luís Filipe Vieira e Benfica? Já imaginou? É que a malta descuida-se e descura outras coisas. Até porque, como você já reparou, aquilo nas televisões é ad nauseam, repetição a partir de repetição todas as horas e diabo 4. Mas voltemos ao assunto. Se o Ministério Público provar aquilo, ou levar o juiz a acreditar que aquilo que está nos autos é mesmo aquilo, o Luís Filipe Vieira está em maus lençóis. Mas está mesmo em muito maus lençóis. Porque os dados são preocupantes. Um dos dados, e eu gostava de lhe mostrar, porque eu acho que o trabalho merece citação, ou melhor, não é citação, é referência, que é para as pessoas não confundirem com citação judicial, está aqui no Público e eu já lhe vou mostrar. E parabéns ao Público, porque eu acho que isto aqui sumariza um dos problemas que existem no processo. Vieira comprou dívida de 54 milhões ao Novo Banco por 1/6 do valor. O que é que isto quer dizer? Lembra-se daquele pormenor que eu recordei ontem? Não fui eu que o dei, não é novidade. Se você tiver ouvido as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito, isto foi lá dito. O Ministério Público diz que o Presidente de Benfica esteve por trás da compra da dívida da Imosteps ao Novo Banco e pagou por ela apenas 9 milhões de euros, quando aquilo estava inscrito a 54 milhões de euros. Como te expliquei, que era uma empresa Luís Filipe Vieira, que depois foi comprada pelo empresário Santos e depois parece que aquilo voltou a Luís Filipe Vieira. Bem, enfim, este é um dos pormenores. Isto, no mínimo, é fraude. É óbvio que nós não sabemos se isso aconteceu, é óbvio que nós não sabemos se foi exatamente assim,
mas é aquilo que o Ministério Público diz que aconteceu. Bom, outro facto grave é a história das comissões. Comissões, kickbacks, como você queira chamar. De jogadores, depois o dinheiro não chega todo, não vem para o clube, depois vai para aqui, vai para ali, anda a passear entre offshores, depois vem para parar às contas ou aos bolsos de Luís Figueiredo. Bem, tudo isto não somos nós a dizer, é o Ministério Público. A mim impressiona-me, porque os dados já conhecidos e por aquilo que eu já ouvi de gente ligada ao processo, e também tem alguma informação, há ali coisas que parecem concludentes. Concludentes no sentido de que responsabilizam Luís Figueiredo. Eu volto a dizer, até ao trânsito ter julgado uma sentença, ninguém é culpado de nada. Mas quando os indícios começam a ser muito fortes, os juízes não perdoam. O Ministério Público faz o seu trabalho, mas os juízes não perdoam. Ora, eu estou curioso para ver, hoje e nos próximos dias, pelas audições de Luís Figueiredo, quais vão ser as medidas que vão ser aplicadas. Se aqueles dados que estão lá convencerem o juiz, com muita probabilidade, vai haver pedido de prisão preventiva. Bom, eu não quero fazer aquele papel que muitas vezes a comunicação social faz, que é fazer justiça na praça pública. Mas há uma série de elementos novos em tudo isto, desde João Berardo até agora. Primeiro, no caso de João Berardo, é a primeira vez, tirando o Ricardo Salgado, mas o Ricardo Salgado, a fraude é óbvia, não é? E a questão criminosa é óbvia, que a justiça se mete com um grande. Primeiro ponto. No caso do Luís Chico Vieira, é a primeira vez que a justiça detém um presidente de um clube em exercício. Quando foi de Vale Azevedo, foi preciso esperar que Vale Azevedo saísse do clube para ser engavetado. Bom, isto quer dizer alguma coisa? Em teoria quer. Quer dizer que a justiça começa a sair do armário. Mas há aqui um aviso que é preciso fazer e a atenção que nós temos que prestar. E é esta. Nada disto me convence enquanto não estiver concluído. O Ricardo Salgado, o processo não me convence, percebe? Porque já se deixou passar uma série de coisas em branco. Aliás, a propósito disso, a CMVM aplicou uma multa de 2 milhões de euros ao Ricardo Salgado. Acho muito bem. Por causa da história da venda de dívida e da Abacaxi. Aquilo é uma vergonha o que se passou. Bom, vamos ver também como é que fica. Mas repare, nós estamos no início desta história toda. Sócrates, Salgado, agora Luís Vieira, João Berardo, tudo isto está no início. Nós não conhecemos, não sabemos como é que isto vai correr, não sabemos como é que vai terminar, sobretudo. E, portanto, enquanto isto não terminar, não vale a pena estarmos aqui a mandar foguetes para o ar e não sei das quantas, e, sobretudo, a tentar fazer justiça na praça pública. Há uma coisa que eu sei, e vou reforçar aquilo que disse ontem. Luís Figueiredo não pode continuar a ser presidente do Benfica. Nem da SAD, nem do clube. A bem do clube, para separar os dois processos, mas por outra razão. Que ainda ontem houve uma publicação que me telefonou a pedir a opinião, que é o seguinte. Os clubes hoje em dia vivem muito de receitas que não são apenas de bilheteira. Aliás, de bilheteira não há nada neste momento. É a parte comercial. Ora, a parte comercial é afetada, digam lá o que disserem, por estas histórias. Mas imagina as marcas que estão associadas ao clube. Quem é que gosta de se ver associado a situações duvidosas? Ninguém, a menos que seja idiota, a gerir uma marca. Portanto, tudo isto culmina numa coisa. Luís Figueiredo sair do Benfica para não haver contaminação. Mesmo que mais tarde ele até se venha a provar que ele afinal não foi nada disto, aliás, que o Ministério Público não tinha razão naquilo que acusou Luís Figueiredo. Agora, no momento é preciso proteger a instituição e a marca Benfica. Bom, pergunta. Luís Figueiredo vai ficar sob prisão preventiva? Não sabemos, mas há uma coisa é certa. Aquilo que se passou já nas últimas semanas, com a história de alguns processos, eu suspeito que sim. E mais, mesmo que não fique em prisão preventiva, porque o Ministério Público com certeza vai pedi-la, há aqui uma coisa fundamental que me leva a dizer que ele deve afastar do Benfica, que é, este processo veio para ficar. Isto não vai ser uma coisa de 2 ou 3 dias, 2 semanas e não sei quantos, não vai ser. Vai ser um processo longo, até por outra razão, até intencionalmente. E o que é que eu quero dizer com isto? Como a Justiça já percebeu que depois, no fim não acontece muita coisa, o que acontece muito a montante é divulgar coisas para a imprensa, para as pessoas serem julgadas na praça pública e mais, vai-se entalando os processos para tramar as pessoas. Olha, veja o caso de Mexia. Foi
suspenso pelo juiz Carlos Alexandre, na EDP, de exercer funções. Mexia recorre, a relação está-se a marimbar para o assunto, não é? E então passa o prazo. Pô, mas já se tramou a carreira da pessoa, percebe? Aqui, eu suspeito que até para fazer justiça por outras vias, eu suspeito. É aquilo que vai acontecer. Portanto, Luís Filipe, a única coisa que pode fazer é sair dali. Bom, ponto seguinte. Vamos mudar de agulhas. Os expressores aqui do campo de golfe, estamos no Golf Spot, como já reparou. Vamos mudar de agulhas. Ouviu ontem a França? Os países ibéricos estão numa situação preocupante. Olha, Portugal e Espanha, é melhor vocês não irem lá passar férias. Já sei que os arautos vão dizer assim, os gajos querem que a malta não saia de França, não gaste dinheiro noutros sítios, vai gastar dinheiro no turismo francês. Era a mesma conversa de Inglaterra há umas semanas, lembra-se? Como se a Inglaterra tivesse muitos sítios fantásticos de praia, de sol, não é para fazer surf, é de sol e praias para ir para a praia, como os ingleses gostam de torrar ao sol e beber umas bejecas, está a perceber? Bom, no caso de França não é bem assim. Tem a Côte d'Azur, que é outras coisas, e tem a Córcega, e portanto, até dá jeito aos franceses. Mas vamos ser honestos, é esta a razão que leva o Ministério da Saúde francês a dizer aquilo? Não! O governo de Macron não está preocupado com a pandemia, olha para a Península Ibérica, ali para a região da Galiza, a Galiza, coitada, não está na mesma situação, olha para a região da Andaluzia, olha para Lisboa e agora cada vez mais para o Porto e a brincadeira fica feia. Portanto, Dr. António Costa, vamos esperar mais uns dias, que é para ver se ele dá mais uma entrevista, fazer uma declaração, desta vez dar uma ferroada no Macron. Eu espero que não, que é de um mau gosto muito grande. Mais valia assumir que nós temos um problema, em vez de estarmos aqui a transferir o problema para os outros, está a perceber? Basicamente isto. Mas bem, assim como de Costa eu espero tudo, daqui a dias que ainda vamos ver mais uma rasteirada como daquela que ela deu à Sra. Merkel, que lhe custou muito caro. Aliás, que é uma falta de vergonha inacreditável. Já agora aproveito para dizer, não sei se foram as novas regras, o governo decidiu acabar com a cerca à área metropolitana de Lisboa. É pá, salve! Caramba, levaram tantos dias a perceber que esta porra não funciona, não é? Já agora, a ideia era o quê? Proteger o norte? É pá, deixem-se tretas, pá. Qual norte, qual centro? Esta história das pandemias e das variantes espalham-se como um fósforo. Isto não só resolve nada. A única solução para isto é testar, rastrear e vacinas. Ou vacinas, como se diz lá em cima, carinhosamente. Ok? Para os meus amigos do norte. É só isto. Parece que o governo finalmente começa a ganhar juízo. Bom, essa história dos testes, entrar nos restaurantes, isso é que eu quero ver. Mas isso é outra conversa, prefiro nem comentar aqui. Bem, vamos andar para a frente. Não sei se recorda, mas na segunda-feira, aqui, por causa da entrevista que a deputada Margarida Marques deu ao meu jornal, a Antena 1, eu disse aqui que isto são velhos hábitos socialistas. Epá, ninguém quer o PEC de volta, porque já perceberam que o PEC vai entalar os governos, não é? Nomeadamente o governo português. Bem, ontem o Parlamento Europeu, numa moção, uma resolução redigida pela Margarida Marques, aprovou por larga maioria que, quando o PEC voltar tem que ser alterado. Já não se pode olhar só para a dívida, para o déficit, valores absolutos, tem a sustentabilidade e tem que se atender aos países e não sei das quantas. Isto é tudo bullshit. Sabe o que quer dizer? É assim, nós estamos à rasca, não sabemos pôr mão nas finanças públicas, somos uns vergonhosamente bancarrotos, percebe? 3 vezes, e portanto, como não queremos a quarta, porque a Margarida Marques é socialista, andam aqui a pressionar para mudar o PEC. Eu só espero que a Comissão não vá atrás disto. E espero que o bom senso alemão impeça estas brincadeiras. Sabe porquê? Porque isto é licença para gastar. Está a perceber? O que aquela moção quer dizer é assim, licença para serem indisciplinados orçamentalmente. Eu estou farto disto como português, estou farto disto como cidadão, percebe? E portanto, eu, enquanto analista, vou lutar contra esta brincadeira. Espero que você abra os olhos, porque isto aqui, a Europa começa a ficar demasiado permissiva e um dia destes acordamos só sabemos ver como dívida, percebe? É o que esta moção pretende conseguir. E não me venham com tretas, não sei o quê, de sustentabilidade da dívida, sustentabilidade do déficit, não sei. Eles nem fazem ideia do que isto é. Está a perceber? Bom, ponto seguinte. Isto que vou contar agora é gravíssimo, mas é mesmo grave. Vamos recuar a 2019. Na concertação social, repare, Estado representado pelo Governo, empresas representadas pelo patronato e sindicatos, acordou-se alterações à lei laboral. Ok? Período experimental, os contratos curtos e não sei o quê. Na semana passada, o PCP leva à Assembleia da República uma série de alterações chamadas, a maior parte delas que eu lhe dei conta aqui, nomeadamente as 25 horas de trabalho semanais. Bom,
Mas o PS, que precisa de fazer uns fretes ao Partido Comunista Português, precisa dele para o orçamento de 2022, deixou passar uma coisa. A história dos contratos curtos e também do período de tempo experimental. O Francisco Assis, que é Presidente do Conselho Económico e Social, que é um socialista, mas é um socialista decente, criticou e diz assim, espera aí, então, mas isto foi aprovado em concertação social, vocês agora no Parlamento mudam esta brincadeira? E o camarada João Oliveira, do PCP, atira-se a Francisco Assis e diz assim, olhe, ponha-se no seu lugar. Ó João Oliveira, você aprendeu da cartilha do Álvaro Cunhal, não foi? Só pode. Ou então dos trotskistas, ou dos bolchevistas, dos leninistas. É isso, não é, João Oliveira? Bom, Francisco Assis mandou ontem umas piadas a dizer assim, bom, isto realmente só nos países em que não há democracia. E de facto é verdade. Isto são tiques de autoritarismo do PCP, bem expressos na tirada de João Oliveira. Isto é um nojo, percebe? Isto é de vomitar para o lado. Porque não é apenas pela forma como trata Francisco Assis e como revela intolerância e autoritarismo. É por outra razão. Repare, o João Oliveira diz assim, o órgão de soberania é a Assembleia da República, o SES não é, o Conselho Económico e Social. Oh, homem, toda a gente sabe isso. Mas há uma coisa que a gente sabe. Foi o órgão de soberania que criou o Conselho Económico e Social, onde se discutiram as leis laborais. Ora, e sindicatos, patrões e empresas chegaram a um acordo, porque é que o Parlamento agora não vai respeitar isto? Isto é a PCP, está a perceber? Isto é comunismo. Não é aceitável, nem a linguagem de João Oliveira, e muito menos o desrespeito que o Parlamento revela para com uma instituição que a Assembleia da República criou. Não é? Porque aquilo é criado por lei. Já percebeu? O PS precisa de continuar a dormir com o PCP. Percebe? Pá, nada melhor do que fazer jeitinhos. A gente vai pagar tudo isto caro. Até porque estes tipos estão aos poucos a reverter as grandes maravilhas que a Troika fez na área laboral, que permitiu a recuperação nos últimos anos e a baixa do desemprego. Bom, não se esqueça, você votou nisto. Bom, vamos seguir. Outra conversa fiada, e hoje vai mesmo acabar isto. João Leão. E não sei quantos, vocês votaram aqui uma extensão das moratórias para além de setembro, mas a EBA não deixa. European Banking Authority, que é quem manda nisto tudo, da banca. Ainda bem que a EBA não deixa. Bom, mas João Leão diz assim, vamos continuar a assistir. Doutor João Leão, deixe de contar tretas aos portugueses. A EBA não vai deixar, ponto. O que o senhor devia estar a fazer não é vender facilidades. O que o senhor devia estar a fazer é dizer assim, meus senhores, acabou. Não vale a pena sonhar com amanhãs que cantam, porque não há amanhãs que cantam. E, portanto, nós temos que cair na real, como dizem os nossos irmãos brasileiros, e agora vamos pôr mãos à obra. E pôr mãos à obra é duas coisas. Garantias do Estado, ou melhor, garantias suas de contribuinte a empresas. A existir eu quero o mínimo possível. Por aquilo que já percebemos que o Governo apresentou ontem, finalmente, não vai ser assim. Sabe o que é que isto quer dizer? Você, caro amigo, vai pagar isto. Percebe? Você, contribuinte, vai pagar esta marmelada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mas nós somos o último país da Europa a acabar com as moratórias. Os últimos. Uma série deles já acabaram com isto. E muito bem. Sabe porquê? Porque as moratórias não servem para nada se não adiar mortes, num caso. E no outro caso, para você ficar a pagar como contribuinte. Está a perceber? Portanto, parem de contar histórias às pessoas e digam-lhe a verdade. Está a ver a história do não há mais austeridade? O João Leão anda a ocultá-la. Está a perceber? Basicamente isto. Bom, e vamos terminar com o nosso querido secretário de Estado dos Impostos, que diz assim, o Governo admite mexer no IMI para melhorar a incidência do imposto. Isto é para quê? É para as barragens, para as eólicas, vão dar uma volta ao bilhar grande. Sabe o que é que acontece? Os governos deixam loopholes, buracos, alçapões na lei para se poderem fazer as coisas. Agora que estão a ser ali entalados, percebe? Aparecem com estas histórias. Isto é política feita em cima do joelho. Não há nada de estrutural neste governo. Zero. Percebe? Niente. Zero. E com esta história do zero ficamos por aqui. Tenham um grande fim de semana. Atenção ao desejo imediato. Vamos ter também um Deals on Wheels no fim de semana. E quanto a si, espero por si na segunda-feira, às 7 da manhã. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. E já agora, agradecer às 7.300 pessoas que estão em direto, e pedir a estas pessoas e outras que estão a ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais,
Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, como eu disse há bocadinho, não houve em mais lado nenhum. Obrigado, tenha um santo fim de semana.